Seja muito bem-vindo Além das Páginas, o nosso novo podcast, onde nós vamos trazer histórias e pessoas além das páginas da revista para contar um pouquinho da sua jornada de uma forma muito mais descontraída. Hoje nós vamos falar sobre fisioterapia respiratória, tudo que envolve a importância e benefícios, hoje para bebês até a fase madura. E para isso nós estamos trazendo o Dr. Paulo Correia, ele é especialista há mais de 30 anos, atuando nessa especialidade da fisioterapia respiratória. Doutor, seja muito bem-vindo ao Além das Páginas. Obrigado. Embora você está participando da revista, mas também está nesse podcast. E é justamente o que nós queremos hoje, é trazer um pouquinho mais dessas informações tão importantes, né? Quando se fala da fisioterapia, hoje voltada para a respiração, né? Tanto em bebês até a fase mais madura. Então a gente vai contar um pouquinho agora da sua jornada, antes da gente adentrar um pouco essas perguntas. Queremos conhecer você um pouquinho. Quem é o Paulo Correia? O porquê que ele resolveu se especializar na fisioterapia respiratória? Vamos lá, o Paulo Correia é uma pessoa muito dedicada, um profissional que ama muito o que faz, né? Desde a graduação, eu comecei a fazer estágio em hospital, nas férias, então eu ficava, ao invés de ficar em casa, viajando, eu ia fazer estágio, né? E comecei aqui na Santa Casa de São José do Rio Preto, fiz faculdade em Lins, né? E foi lá, né, nesses estágios, que eu me apaixonei pela fisioterapia respiratória. Então, antes de formar mesmo, eu já sabia que eu queria fisioterapia respiratória, né? Isso é engraçado. Tanto que meus professores viam minha ansiedade em chegar ao estágio para fazer fisioterapia respiratória, fiz o meu TCC em fisioterapia respiratória e nunca mais deixei de fazer fisioterapia respiratória, porque eu acredito, né, na fisioterapia respiratória. E não é algo muito falado, né? Não é algo assim muito comentado. Não. Acaba sendo conhecido realmente por quem necessita, e aí talvez Aí um que ele vem especialista... buscar e ouvir, né? Sim. A fisioterapia respiratória, hoje ainda, ela muito... Os profissionais, as pessoas mesmo buscam muito somente quando a pessoa precisa remover secreção, por exemplo, né? Catarro no pulmão. E é totalmente... Isso é o mínimo que a gente faz, né? É muito mais amplo. Então, e cada vez mais os profissionais, eles acabam não indo muito para essa área, né? Principalmente em consultório e tudo mais. Então, acaba não ficando tão conhecido, né? Mas eu acredito na fisioterapia respiratória. No meu trabalho, eu acredito na área e o quanto ele dá resultado. Então, a fisioterapia respiratória, ela está em tudo. Ela está no paciente que sofreu lesão ortopédica, no paciente que levou lesão neurológica, dermatofuncional, enfim. O corpo respira, né, Rodrigo? Então, a fisioterapia respiratória ela tem que estar presente em tudo. Um dos seus pontos fortes, e você comenta muito sobre isso, você fala que o seu trabalho ele começa pela escuta, né? Sim. Descreve para mim como que você constrói, de fato, essa relação de confiança com os teus pacientes. O que acontece, né? Quando o pai ou uma mãe chega, um paciente chega no seu consultório, ele já chega depois de ele ter procurado tudo, né? Muitas vezes. Ele vai primeiro no médico, ele vai primeiro conversar, tentar ele mesmo, às vezes, fazer o tratamento, buscar recursos. E quando ele chega lá, ele chega numa condição de socorro, de pedir socorro. Mas, por favor, ó, já procurei tudo que eu tinha que procurar, eu agora preciso que resolva, ou o que você pode fazer e tudo mais. Então, essa agonia, essa questão que eles chegam, me faz primeiro ouvir. Então, ele tem que falar, eu tenho que ouvir. Esse pai, com esse olhar, né? E eu acredito muito, Paulo, que eu já vi casos de você estar ali tratando bebês, né? Acredito que quando é bebê, muito novinho, esse desespero dos pais é ainda maior, né? Muito maior, é muito maior, né? Então, eles precisam ser ouvidos. Às vezes, eles falam pelo olhar. Então, a escuta, ela é muito importante. Porque aí eu consigo, através da escuta, buscar o melhor diagnóstico, eu consigo buscar entender melhor essa criança, porque ninguém mais sabe da criança do que o pai e a mãe. Então, você tem que ouvir muito pai e mãe.
Então, até fazendo uma outra pergunta para você, e depois eu vou entrar numa questão da atualidade, né? Por exemplo, quais são os sinais, né, que os pais hoje, eles veem que as crianças, eles estão precisando mesmo de procurar um fisioterapeuta respiratório, um profissional como você? A criança, ela dá sinal bem antes dela ficar doente, né? Toda vez que ela tem um problema respiratório, qualquer alteração respiratória, ela começa a dar sinais. De que forma? Alteração no sono, ela começa a dar sinal através da alteração na alimentação, no brincar em crianças maiores, né? A criança fica mais irritada quando a respiração dela não está com liberdade, que eu falo, né? Aquela respiração lenta. Então, ela começa a dar sinais de que algo de errado está acontecendo com ela, com a respiração dela. Então, isso são sinais importantes para os pais já ficarem ligados de que algo está mudando. Então, o comportamento da criança já muda. Tá. Ô Paulo, e você vê que esses pais ainda têm essa consciência atualmente, falando de uma geração onde que os pais estão cada vez mais delegando a função de cuidar do filho? Existe, né? Eu acho que tem os pais que delegam e tem os pais que não. Eu já vi, existem pais muito presentes, né? E tem aqueles que não. Mas a mãe, eu falo para você, a mãe é a primeira que sente. Né? Eu sempre falo, a mãe é a primeira que sente que algo de errado está acontecendo. Tá. E se o pai for ligado, esperto, ele também percebe. Entendi. Entendeu? Mas a mãe percebe rapidamente. Por mais que ela delegue, que ela, né, tenha uma pessoa para ajudar, ela percebe a diferença do filho dela. Maravilha. Outro ponto muito importante que você sempre fala é sobre reduzir internações e também o uso de antibióticos. Dá para nós um exemplo prático de um caso onde essa intervenção veio e fez a diferença? Olha, um caso, não, a gente tem vários casos, né, para falar sobre isso. Mas eu acho que o alvo aí é manter um pulmão sempre aberto, seco, bem ventilado, sem sobrecarga. Tá. E para isso, não é procurar o profissional somente na hora que está a doença instalada. É fazer um trabalho preventivo. Então, eu tenho muitas crianças crônicas que viviam internando, que viviam tomando medicações com antibióticos, reinfecções, que a partir do momento que ela tomou a decisão de fazer um trabalho de continuidade da fisioterapia respiratória como uma rotina semanal de trabalho preventivo nessa situação, ela parou de usar tanto antibiótico, a internação diminuiu, isso é evidente, principalmente as crianças crônicas. E hoje o nosso clima não ajuda muito, né? Não ajuda, Rodrigo. Quais são dicas que você dá para manter um pouco fazer essa prevenção que você comentou agora? Olha, manter sempre o ambiente umidificado. Manter umidificado não é ir lá deixar o umidificador ligado 24 horas. Tá? Fazer um trabalho assim de 3 horas antes de deitar, deixar a umidificação. A hidratação é muito importante, tá? Deixar o ambiente sempre arejado, né? Limpeza total da casa. Esse tempo é muita poeira, né? Você vê, a faxineira vai em casa, hoje e amanhã a casa está suja de novo. Exato. Né? Sim, então, se sim. manter sempre o quarto da criança limpo, o lugar que a criança for, higienização e lavagem das mãos, né? Tá. Que é muito importante. Porque são duas vertentes, mas assim, são dois públicos. De grande risco, né? Que são os bebês e os idosos. Né? Então, assim, principalmente essa prevenção com eles tem que ter um cuidado maior, né? Muito, muito, muito. O bebê, a criança, ela está ainda em desenvolvimento do sistema respiratório, né? O idoso já está em declínio. Então, os dois estão muito sensíveis a qualquer mudança, o corpo está muito sensível e ele não tem tanta defesa. Tá, maravilha. Doutor, outro ponto que eu gostaria que você explicasse de forma simples para nós é, para um pai aflito, o que a fisioterapia respiratória pode conseguir pelo seu filho? Bom, a primeira coisa que a fisioterapia respiratória pode conseguir para o seu filho é trazer ele para uma respiração tranquila, sem esforço, sem gasto de energia. Tá. Primeira coisa. Tá? Então, a criança, o pai que busca a fisioterapia respiratória, ele não pode buscar somente para remoção de secreção. Ele tem que buscar o fisioterapeuta respiratório para trazer essa liberdade de uma respiração tranquila. Uma qualidade de vida. Uma qualidade de vida. Sabemos respirar? Não.
Hoje não, né? Hoje não. Respiramos errado, muitas vezes, sem perceber. Tá. Com certeza. Pela correria do dia? Correria do dia, a ansiedade, hoje o estresse é muito grande, Tá. né? A própria, o próprio ambiente mudado, né? As mudanças climáticas, enfim, as doenças recorrentes sem tratamento, né? Vou dar um exemplo aqui de um paciente que me procurou, ele teve uma lesão pulmonar há 3 anos atrás e não fez fisioterapia respiratória, ele usou dreno e tudo mais, e agora ele está jovem, 35, 36 anos, e agora ele vai ter que passar por um processo de atividade física e tudo mais, e ele vem sentindo uns sintomas respiratórios, e ele veio, me procurou, fiz uma avaliação, ele estava com uma disfunção diafragmática importante e ninguém tinha conseguido diagnosticar isso. Então, você vê, para ele estava respirando bem, estava tudo normal e não estava, né? Então, tinha algo oculto ali que ele não conseguia visualizar. Tá. Fazer. Agora, você deve ter muito feedback dos seus pacientes, né? Tem. Principalmente quando eles começam a fazer esse tratamento. Quais são mudanças no dia a dia da família que você já teve como feedback, que você observa a partir do momento que a pessoa começa a fazer o tratamento? Olha, quando é criança, né, uma das coisas que o pai já sai do meu consultório e já relata assim, nossa, como meu filho dormiu melhor essa noite. É a primeira coisa. Ele dormiu melhor, ele conseguiu se alimentar, provavelmente bebê, né, até 4, 6 meses, que só respira pelo nariz, tem uma obstrução muito grande na amamentação. Ele interrompe muito porque obstrui, ele não consegue respirar, então aquele alívio que você oferece. Nossa, ele está conseguindo ficar um pouco mais fora do ventilador. E o próprio pai, nossa, eu estou conseguindo dormir melhor, eu estou mais tranquilo, eu estou mais seguro com eles. É mais ou menos isso aí que eles acabam falando. Maravilha. E para um público mais velho, um idoso, no caso? O mais velho, né? Eu estou conseguindo realizar minhas atividades de vida diária com menos cansaço. Eu consegui hoje, ontem mesmo, uma paciente minha falou, nossa, eu já consegui sair do meu quarto até a minha sala sem oxigênio, que antes eu não conseguia ficar. Então, assim, são são detalhes pequenos, mas que geram grandes transformações. Outro público que você atende muito também são bebês prematuros, né? Crianças, talvez com traqueostomia. Sim, bastante. Síndromes raras, né? Existe uma abordagem padrão que às vezes você segue, ou acaba sendo tudo muito personalizado, ou realmente cada público exige um tratamento diferente? Com certeza, personalizado. Primeira coisa, como eu acredito na fisioterapia respiratória, eu estudo isso e sou fisioterapeuta respiratório desde quando me formei, né? Eu consigo passar para essas crianças e converso com elas e trazer uma confiança. Então, a primeira coisa que eu tenho nesse tipo de crianças, nesse perfil de criança crônica, traqueostomizada, geralmente são crianças neuropatas e tudo mais, eu preciso conhecê-la, eu preciso olhar olho a olho e mostrar para ela que ela é capaz. Porque, Rodrigo, muitos profissionais acham que essas crianças não têm potencial nenhum. E tem. Nossa, como é que você conseguiu isso e tudo mais? Porque eu acredito na fisioterapia respiratória e eu acredito na criança, no potencial dela. Então ela sente isso. Então o trabalho é personalizado, cada detalhe. O paciente traqueostomizado, ele pode estar com suporte ventilatório ou não. Mas como eu vou trabalhar isso? Eu tenho que pensar em toda aquela estrutura de via aérea, o que está lesando ou não, uma válvula de fala que tem que ser evoluída para se colocar, a retirada, o desmame dessa traqueostomia. Ele não tem que ficar com essa traca muitas vezes. Às vezes ele pode evoluir, né? Esse paciente às vezes está no ventilador mecânico, não, ele vai ficar, ele não tem drive, que é o estímulo neural para respirar. Tem sim, a não ser que ele tenha uma doença evolutiva. Tudo bem, se a doença dele não é evolutiva, tudo mais, por que ele tem que ficar obrigatoriamente com o dispositivo? Né? Então, eu tenho que olhar cada caso de um caso e traçar um plano de tratamento para aquilo lá. Muitas vezes é demorado. Tem pacientes que às vezes a gente consegue atingir o objetivo a longo prazo, em torno de 2 anos,
Mas tem pacientes que em 6 meses a gente já viu uma evolução. Bacana. Uma mãe que fala assim, eu consegui dar banho no meu filho hoje sem o ventilador. Ele conseguiu ficar 10 minutos fora. Ah, só 10. Pô, 10 minutos é muita muito coisa. Esse pai, essa mãe, tem uma alegria, sabe? E manda mensagem, eu também mando. Eu sou muito disso, de interagir com o WhatsApp, com os pais. Então, é muito gratificante. Eu amo o que eu faço mesmo por isso. Dá para perceber Eu amo. no seu olhar fala isso. Eu amo. Ó, agora, o que eu gostaria de saber? Quais são os maiores cuidados e desafios ao acompanhar uma criança com condições crônicas? Ou com suporte como gastrotomia ou a própria traqueostomia? É uma pergunta, assim, difícil porque é muito detalhe, né? Você tem que... É um desafio muito grande. Quando chega uma criança como essa no consultório, chega com ela um pai, uma mãe desesperado, muitas vezes desacreditado, né? De que, vou vir aqui pela última tentativa. Né? Muitos pacientes, já tentei de tudo, não, mas eu vi... Muitos pais me seguem, né? E acabam vendo resultados, outros pais mesmo indicam, né? Eu tenho muita indicação de família. E aí, cara, você tem que olhar para essa criança e fazer um bom diagnóstico, né? Ver o que ela tem de alteração de biomecânica, o que aquilo tudo está gerando no corpo da criança e aonde eu vou poder atuar para trazer melhor qualidade na respiração dessa criança. Basicamente, é bem personalizado. Assim, não é o dispositivo em si. Eu não posso só... Não é a traqueostomia em si, a gastrostomia em si. Eles são fatores, sim, dispositivos que acabam levando a uma alteração no sistema respiratório, sim. Né? A gastro, como sabe, né, que é a sondinha no estômago, que a criança se alimenta por lá, mas houve uma perfuração no abdômen, isso muda a biomecânica respiratória, ninguém lembra disso. Tem criança que desenvolve até escoliose por conta de uma gastro, né? A traqueostomia, você perde toda a função do nariz. O nariz é muito importante. O nariz filtra, umidifica o ar, e a gente esquece do nariz. O nariz é muito importante na nossa respiração, né? E ele vem evoluindo de uma forma aí também que a gente tem que começar a ficar atento ao nariz. Tá? Explica. Né? A gente vê a história aí na literatura que antigamente, né, o homem ele tinha uma via aérea maior, né, a boca maior e tudo mais. Isso ajuda a não ter tanta resistência. Hoje, assim, vou falar para você rapidinho, mas, por exemplo, a própria forma como a gente se alimenta, os pais estão alimentando as crianças, muito pastoso e tudo mais, isso modifica toda a cavidade oral, isso acaba repercutindo de alguma forma também a nível do nariz. Mudança, um palato mais profundo, ele comprime mais a via aérea de entrada de ar. Legal. Né? O nariz ele vem evoluindo, a gente está mexendo muito em nariz, né? Estética e tudo mais. Como é que está ficando isso? Né? Como é que está o desvio disso, a entrada de ar? Né? A importância de deixar a narina sempre limpa para diminuir a resistência e a função do nariz que é aquecer, umidificar e filtrar o ar. Né? E quando eu tenho tráqueo, o ar vem direto. Sim. Frio, seco e não filtrado. Tá. Nossa, você falou uma coisa importante que eu nunca tinha parado nem para pensar sobre isso. A gente não tem que se preocupar com isso. Ó, eu sei também que agora você tem auxílio de algumas tecnologias, aparelhos, equipamentos, né? Que traz ainda mais o resultado com precisão e te ajuda até mais nesse olhar personalizado, né? Conta para nós, quais são algumas dessas inovações que hoje você traz para a sua clínica? Olha, eu falo que até um ano, né, o aparelho a criança até um ano, o aparelho que é mais atualizado hoje, que tem de melhor no mercado, são as mãos. Não tem equipamento. Até um ano, o fisioterapeuta respiratório tem que trabalhar com as mãos. A gente fica muito restrito. Após disso, tem várias outras coisas que a gente pode usar. Tá. E eu procuro, assim, sempre me atualizar, buscar o que tem de melhor para eu poder fazer. E no meu consultório hoje, para eu trabalhar de uma forma mais evidente, não tão empírica e tudo mais, do olhar, né, daquilo que está acontecendo,
e para os pais mesmo poderem estar ali vendo a evolução da sua criança, do seu pai, ou o próprio adulto ver a sua evolução. Eu tenho ultrassom cinesiológico, né? O ultrassom é um ultrassom mesmo portátil, tá? Que onde eu avalio a parte da musculatura respiratória, como o diafragma, né? Vejo a espessura desse músculo, vejo a excursão que ele faz, vejo a aeração pulmonar, né? A aeração pleuropulmonar, se a pleura está ok, se tem algumas alterações, como consolidações para pneumonia, pneumotórax, líquido e tudo mais. Então, eu consigo, ali, durante o meu atendimento, ver a evolução. E eu não faço isso, Rodrigo, como um exame que você vai fazer à parte. Eu não dou diagnóstico, eu não sou médico. Eu vejo a disfunção que está acontecendo e a evolução desses pacientes com o meu tratamento. Tá. Então, através da imagem, né, eu consigo ver de uma forma mais evidente aquilo que realmente está acontecendo e os pais acompanham isso durante o tratamento. Entendi. Então, o ultrassom é um equipamento. Eu uso também para fortalecimento muscular, mas associado ao meu tratamento, que é uma ferramenta que tanto treina músculo respiratório quanto avalia de forma dinâmica, que é o Power Briefing K5, né? Que ele é um equipamento eletrônico que eu consigo avaliar ali também em tempo real como que está a evolução muscular num todo, Sim. e não de uma forma específica. Agora, se eu quero avaliar um músculo específico, peitoral, intercostal, diafragma, eu tenho ultrassom. O ultrassom eu consigo avaliar de forma específica. Então, essas ferramentas, além de outros também que eu tenho, eles me auxiliam junto com o que eu faço, que é a minha, vou falar assim, que é a minha técnica principal, que é através dos manuseios que eu utilizo com as mãos. Tá? Maravilha. Dentro deles, eu uso os manuseios do RTA, que é o reequilíbrio tóraco-abdominal. Doutor, você também oferece mentoria para fisioterapeutas, né? Sim. E até mesmo depois entrando nisso, nós temos algumas novidades que você está trazendo agora para o teu trabalho, para o teu negócio, que acaba sendo até um propósito, né? Mas que perfil de profissional se beneficia mais das mentorias que você oferece? Olha, as mentorias, eu tenho 31, já vou para 32 anos mês que vem de formado, né? Uma vida, né? Então eu falo assim, eu passei por muitas coisas, né? Muitas dificuldades, assim, caminhos que eu acabei desbravando aí dentro da fisioterapia respiratória. Tenho muita experiência para isso. Então eu hoje quero oferecer para os profissionais que gostam da fisioterapia respiratória, querem trabalhar com fisioterapia respiratória, às vezes se sentem estagnados ali, inseguros em conduta, querem se tornar mais essência, ganhar mais autoridade naquela área e tudo mais. Então, eu estou ali para poder orientá-los, entendeu? E mostrar qual é o caminho, qual é a melhor forma, poder ajudá-los em relação ao tratamento, do que eu tenho de experiência. Não é que eu sei tudo, a gente está sempre estudando, mas eu tenho uma vivência que não tem estudo agora que chega nisso. Tá. Né? Então, toda essa experiência... Então, eu estou ali para... Essa mentoria é uma mentoria que não é uma mentoria online, tá? Não é algo que eu quero fazer em grupo e nada. É mentoria individualizada, presencial, onde a pessoa passa um dia todo comigo e a gente discute desde como montar um consultório, como receber um paciente que chega dentro da sala de espera, como fazer a escuta desse doente, como avaliar esse doente, como eu cobrar desse paciente, como eu administrar o meu consultório financeiramente, contável, enfim. Eu tento mostrar tudo aquilo que eu consegui até hoje, né? E quais são os caminhos que eu possa ajudar Você pode ali ajudar. naquele momento. Maravilha. Até porque a faculdade não oferece. Não oferece nada Não disso, né? Não oferece. E às vezes você está ali e desiste, né? Tá. Por isso que eu falo, não desista da fisioterapia. Se você ama o que você faz, cara, tem muito campo, tem muito espaço. Eu falo, se eu trabalho hoje o dia inteiro, até a noite, porque ainda falta gente. Porque não tem profissional, né? Então, se dedique. E as pessoas, Rodrigo, às vezes cansam um pouco, né? Não tem paciência de chegar lá. Sim, sim. Né? Que é o imediatismo, não é assim que acontece. E eu sou fisioterapeuta respiratório sempre.
Ah, eu não vou fazer outros cursos de outras áreas. Ah, eu vou fazer uma clínica que atenda tudo. Não, eu sou fisioterapeuta respiratório. Você quer vir fazer comigo, é respiratório. Ah, estou com um problema na coluna. Não é comigo. Não é comigo. Eu encaminho para os colegas. Tem os colegas que fazem. Exatamente, porque se você não nicha, né, de fato ali e realmente foca naquilo, você vai estar sempre querendo fazer de tudo e você não vai fazer nada bem feito. Nada bem feito. Maravilha. Agora nós chegamos no momento que é super bacana, né? Trazendo uma novidade do seu trabalho, que ele nasceu de um propósito e tem como intuito ajudar ainda mais os seus pacientes. Conta para nós qual é essa novidade. A novidade, né, já está aí, assim, é o Momento Respire, né? É um propósito que eu comecei lá atrás, postando todos os dias no meu Instagram, no Story, posta hoje, agora eu estou colocando Momento Respire. A palavra respire no intuito de falar assim para você: pare, desacelere, né? Volta ao eixo. Nessa correria do dia a dia, a respiração se perde. A respiração é um ritmo, né? E às vezes você está num ritmo tão acelerado que você não consegue ventilar bem esse pulmão, você não consegue raciocinar, você não consegue oxigenar o cérebro. Então, as pessoas precisam entender que a respiração ela é muito importante, né? E como eu trabalho na área respiratória e tudo mais, né? Eu pensei, esse projeto ele tem aí ainda uma proposta muito grande que eu estou desenvolvendo ela e a gente vai, mas é um projeto que é para pais, familiares, é um projeto que são para as crianças, é um projeto que são para os profissionais que precisam um pouco parar, respirar e se orientar profissionalmente. Sim. Né? E é um projeto para a comunidade inteira. Eu acho que o Momento Respire, ele está nascendo agora para realmente atingir toda a comunidade. Não é Momento Respire, não é, a fisioterapia respiratória está dentro do Momento Respire. É uma conscientização para as pessoas. Sim, né? sim. Estudos mostram que se num calor de uma emoção a gente parar e respirar, a gente evita muitas coisas desnecessárias. Né? Se você parar e respirar numa discussão, se você parar e respirar um olhar, uma mensagem do WhatsApp, você já respirou diferente. Então, é o seu momento, né? Você precisa desse momento, respire. E o mês que vem, né, já vou dar um spoiler aqui, eu vou fazer um evento para as mães dos meus pacientes. Que legal. Tá? Isso vai acontecer dia 15 de novembro. Tá? No momento agora vai ser fechado, somente para as mães dos meus pacientes. Na realidade, assim, dos nossos pacientes ali da nossa equipe, né? Que hoje o Momento Respire sou eu, Rafael, a Jaqueline, a Estela, e então cada um na sua área específica. O Rafael e a Jaqueline estão na parte respiratória comigo, a Estela na neuropediatria, mas a gente vai oferecer, né, um Momento Respire para essas mães. Vai ser um evento muito legal, muito bonito, onde eu quero oferecer para essas mães, porque essas mães, e tem os pais também depois, mas a gente tem que olhar para eles, não é só para o filho. Né? Muitas vezes esses pais também estão pedindo socorro respiratório. Sim. Eles precisam respirar de alguma forma. Né? Não é uma doença respiratória que eles têm, eles estão precisando respirar de alguma forma, de uma rotina muito puxada que eles estão. Né? E ninguém olha para o pai e a mãe. Muitas vezes muito peso, pressão. Tudo, né? Preocupação. Né? E você não olha para esse pai e essa mãe. Então, eu também tenho essa preocupação. Quando eu estou dentro do meu consultório, eu não olho só o meu paciente, eu olho a família, entendeu? Porque a família precisa. O que mais te inspira no seu trabalho? O que mais me inspira no meu trabalho é eu poder oferecer uma melhor qualidade de vida para essas crianças e para esses adultos. É eu poder promover uma palavra simples, alívio. É isso. E no momento de folga, onde o Paulo não está trabalhando, o que ele está fazendo? O que ele gosta de fazer? Isso é uma pergunta difícil. Eu adoro trabalhar. Eu adoro trabalhar. Mas uma coisa que eu gosto muito são plantas.
né? Então, tanto que o Momento Respire, ele sempre tem plantas, né? Algo que eu gosto muito. E eu também gosto de cozinhar, né? Que um dos meus projetos ainda é fazer um Sério? curso de culinária, de chefe, não ser um chefe, né? Mas eu adoro, para poder receber as pessoas, cozinhar para as pessoas, eu adoro. E qual o prato que você mais gosta de cozinhar? O que eu mais gosto é um risoto. Eu gosto. Mas tem um prato que todo mundo gosta, da minha família, que pede para eu fazer, que é a costela com mandioca. É a famosa vaca A atolada? vaca atolada. Que eu faço de um jeito aí, que não faço nada, faço do meu jeito lá e o pessoal adora. Bacana. Paulo, foi um prazer ter você aqui com a gente. Nossa, nesse eu que episódio, agradeço. trazendo um pouquinho mais desse projeto de vida que você tem tão lindo, né? Eu, particularmente, tive a oportunidade de acompanhar um pouco o seu trabalho, de ser um tempo seu paciente Sim. E realmente eu me lembro muito, até mesmo quando nós estávamos lá e você mostrava para mim uma forma correta de respirar e como que o nosso corpo vai falando, né, com a gente. Ele vai moldando, né? É muito mágico, né? Deus é maravilhoso. Então, de fato, o seu trabalho é muito bonito, né? Que a nova geração que a gente fala hoje, que tem buscado tanto o destaque, tem buscado tanto esse crescimento, que eles possam se espelhar em pessoas como você e levar esse legado sempre para as pessoas que hoje estão precisando, porque a gente vê, né, o nosso mundo hoje está tão desafiador em vários sentidos, que de fato essa simples palavra que é respirar, as pessoas não conseguem mais parar para fazer isso. Faz de uma forma muito mecânica, automática, e a vida vai passando. E será que a gente está tendo, de fato, essa qualidade de vida, né? Então, com certeza, que esse momento respire e traga essa conscientização para as pessoas, né? De que não se trata apenas de você buscar algo quando você precisa, mas de você prevenir e ter qualidade de vida. Por isso, ó, calma e respire. Respire. É isso aí. Muito obrigado, De nada, viu? Foi um obrigado prazer a você. ter você aqui. Igualmente. E nós vamos ficando por aqui com o nosso segundo episódio da terceira temporada. E logo nós voltamos com mais pessoas para contar suas histórias além das páginas. Obrigado.